Boa noite a todos. Vamos começar a coletiva do técnico Vitor Pereira. Boa noite, Vitor. Boa noite. Bom, gostaria, obviamente, que você falasse sobre o jogo. E a minha pergunta ela vai também na questão dos jogadores mais experientes que você tem. Você até já foi perguntado sobre isso outras vezes. E principalmente nesses jogos clássicos ou os jogos mais difíceis, contra o Palmeiras no primeiro tempo, hoje um pouquinho no primeiro tempo, o que se nota é que, não sei se pelos jogadores mais veteranos, mas a intensidade do São Paulo hoje no primeiro tempo, do Palmeiras no primeiro tempo no Allianz, era muito maior. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu equilibrar essa intensidade de jogo. Por que você acha que isso acontece? Você acha que tem a ver com esses jogadores que são mais velhos no Corinthians? Ou ainda eles não chegaram na forma que eventualmente eles podem chegar para equilibrar isso? Para quem jogou, boa noite. Para quem jogou futebol, para quem está dentro da realidade do que são, do ponto de vista fisiológico, a recuperação do ser humano, é muito fácil entender que uma equipa que tem 67 horas de recuperação desde o último jogo, chega a uma meia-final e defronta outra equipa que tem mais 2 dias de recuperação do que nós. Portanto, não é preciso abrir o livro da sabedoria para perceber que a diferença entre o estado em que uma equipa, a nossa equipa, chegou a este jogo é completamente diferente, em termos, lá está, tal intensidade que não é possível, porque fisiologicamente está completamente fora de questão conseguirmos recuperar de um jogo em 67 horas, para além da experiência, para além de alguns jogadores que não há dúvida nenhuma que já têm uma certa idade e que têm qualidade, não há dúvida nenhuma que têm qualidade, mas para evidenciarem a sua qualidade têm que estar no mínimo minimamente recuperados. Portanto, é fácil entender que hoje defrontaram-se duas equipas, é isso que eu lamento. Lamento não termos a oportunidade de defrontar a equipa do São Paulo nas mesmas circunstâncias. Portanto, a questão da intensidade tem a ver exatamente com isto, tem a ver com a incapacidade, porque nós não recuperamos, nós não conseguimos recuperar, nós chegamos a este jogo cansados, muito mais cansados do que eles. Portanto, naturalmente, como é que nós equilibramos? Equilibramos com a mudança da estrutura, a mudança do sistema na segunda parte, que depois nos permitiu, de facto, ao intervalo, organizamos a equipa, no sentido de darmos resposta à incapacidade física que estávamos a evidenciar, e na segunda parte, com muita vontade, com muito espírito de equipa, conseguimos criar, fizemos um golo e criamos 2 grandes oportunidades de golo. Pena foi que no melhor período da nossa equipa sofremos o segundo golo, mas os jogadores foram bravos, tentaram, mas de facto a qualidade, é impossível jogar com qualidade quando a equipa quando o tempo de recuperação foi completamente diferente de uma para outra equipa. Vitor, boa noite, tudo bem? Você agora vai jogar na Bolívia e depois estreia no Campeonato Brasileiro ainda no Rio de Janeiro. Dos seus 8 primeiros jogos, 6 longe da torcida, fora de casa. Queria saber, sendo 3 clássicos, 2 aqui e 1 do Palmeiras, como que você recebeu um calendário como esse, de 6 em 8 fora de casa, e uma segunda, qual a expectativa que você tem para a Libertadores, que é uma espécie de Liga dos Campeões nossas aqui da América do Sul? Você sempre fala, meu caderninho, vou anotando várias coisas novas, e vem a Libertadores aí, uma coisa nova também. Certo. É assim, eu quando assumi a minha vinda para o Corinthians, eu olhei para o calendário e percebi claramente que o tempo de trabalho ia ser muito reduzido. Porque quando as pessoas olham para o tempo de intervalo entre um jogo e outro, algumas esquecem que o trabalho que temos feito, a maior parte do trabalho que temos feito tem sido com
não com os jogadores que têm jogado, mas com os jogadores que não têm jogado. Portanto, a maior parte dos treinos, nós estamos aqui há um mês, já jogamos 3 clássicos fora de casa, e aí este jogo, concretamente, a responsabilidade é nossa, porque de facto não conseguimos, no jogo em casa, não conseguimos vencer por mais de 2 golos para termos a oportunidade, mesmo sabendo que tínhamos 2 dias a menos de recuperação. O jogo, se é em nossa casa, é diferente, porque temos o apoio da nossa torcida, temos que nos dá energia, que nos transmite energia, mas não foi possível. Viemos jogar um jogo com menos 2 dias à casa do adversário, que de facto na primeira parte mostrou essa frescura, que estava mais fresco que nós, mas que na segunda parte, por incrível que pareça, parecíamos nós estar com mais capacidade de ter bola e de criar oportunidades de golo do que eles, que acabaram depois num contra-ataque fazer uma perda de bola e um contra-ataque fazer o segundo golo. Naturalmente a primeira parte também foi condicionada do meu ponto, não, só para responder então à questão, é assim, nós agora, infelizmente ou felizmente, vamos ter a oportunidade de pelo menos ter uma semana de trabalho, porque eu de facto acredito, para corrigirmos, não chega a apresentarmos os vídeos, fazemos correções teóricas, portanto é preciso irmos ao campo, e aquilo que eu gostaria de dizer é que neste tempo todo que aqui estive, poucas vezes tivemos a oportunidade de ir ao campo e de corrigir aquilo que queríamos corrigir. Portanto, infelizmente estamos fora desta competição, gostávamos muito de chegar à final. A meia-final para mim não é muito justa, não é justa no sentido de que o calendário tem que colocar as equipas em igualdade de circunstâncias. Para mim não colocou. Isso, não sei, uma equipa na Europa, dificilmente uma equipa chega a uma meia-final com 2 dias a menos do que a outra equipa, mas pronto, mas é a realidade. Tivemos a infelicidade também de termos a lesão do Fagner logo a começar o jogo, logo no início do jogo, que nos condicionou. Procuramos com o João, que dizem que já jogou como lateral, informações que jogou como lateral, e pronto, e quisemos que o Robson tinha feito um bom jogo como zagueiro, portanto tentamos encontrar a solução ali a partir do João na direita. Começamos a sentir que ele estava a ter alguma dificuldade sobre a direita, mas depois fomos ajustando. O Renato, que também estava a jogar mais adiantado, o jogo estava a chegar pouco no Renato, e então depois procuramos retificar mesmo durante o primeiro tempo, e pronto, e andamos um bocadinho nestas questões táticas a tentar equilibrar a equipa, porque não é fácil, com uma lesão e depois ter que estruturar a informação, muitas vezes não passa bem lá para dentro, quer dizer que a informação depois lá dentro, chega lá dentro, mas a equipa está a tentar perceber e organizar-se. Tivemos essa possibilidade ao intervalo e de facto ao intervalo organizamos a equipa e acho que fizemos uma segunda parte com mais qualidade. Mesmo cansados, fizemos uma segunda parte com mais qualidade. E pronto, isto foi o jogo. A parte final do jogo também, isto é uma opinião minha, estou a chegar e estou a começar a perceber as coisas. Perde-se muito tempo. Para mim, a bola está muito tempo fora. O goleiro perde muito tempo para meter a bola em jogo, há faltas e depois demora-se muito tempo, vai-se discutir a falta e demora-se muito tempo até que a falta seja marcada, e portanto isto vai quebrando. Pronto, isso é como eu tenho que corrigir coisas na minha equipa, isto também são coisas que eu acho que devem ser corrigidas para o nível do futebol, para evoluirmos todos, não é? Esta é a minha opinião, vale o que vale. Pronto, e o jogo acabou por ser isto. Agora, relativamente à Libertadores, vamos ter esta semana de trabalho e vamos tentar recuperá-los primeiro e depois prepará-los para uma competição difícil, mas que nós temos a nossa ambição. Vitor, boa noite. Eu gostaria de entender um pouco melhor
o que você pensou, planejou na substituição, quando você perde o Fagner na lateral direita e você, com o João Pedro no banco de reserva sendo uma opção, você opta por improvisar um jogador no sistema defensivo. E se depois desse pouco tempo que você chegou ao Corinthians, já deu para perceber que precisa de mais peças de posição nesse elenco? Obrigado. É assim, isso é uma questão, de facto, é uma questão que é pertinente. É uma questão que é pertinente. Agora, a minha experiência também é esta. Nós, quando jogamos, se é um jogo, se não é uma meia-final de uma competição, provavelmente a minha primeira opção teria sido pelo João. Teria sido pelo João, porque, pronto, está mais à vontade na posição. Agora, como estamos a jogar uma meia-final num estádio cheio de adeptos contra nós e que é preciso uma certa experiência para jogar este tipo de jogo, não é? Este tipo de jogo. Optamos pelo João porque o João, nós estávamos a ter alguma dificuldade de fechar aquele corredor. O William também estava com algumas dificuldades e foi nesse sentido de não obrigar o William a tanto missão, a tanta compromisso na missão defensiva, em termos defensivos, não, porque o João não se projeta tanto, permitiria, teoricamente, ao libertar um bocadinho mais o William das funções em termos defensivos, de vir tão para trás. Mas pronto, mas era uma opção, de facto, eu não tenho problema nenhum a discutir, mas só que muitas vezes o futebol é engraçado, porque o futebol, imaginemos que eu ponho lá o João e as coisas até não tinham corrido bem, hoje está-me aqui a perguntar porque é que não tinha pensado noutra solução. Portanto, aquela foi a solução do momento. E a razão foi esta, foi, pronto, libertar um bocadinho, o William estava um bocadinho condicionado e quisemos libertá-lo um bocadinho, pronto, mais para ele ter mais liberdade em termos ofensivos e o João ficar mais posicional, dando um bocadinho mais liberdade ao Pitão do lado contrário. Mas o que é certo é que só na segunda parte é que esse efeito, depois de bem explicado, é que esse efeito deu frutos. A primeira parte, por esta informação não chegar, ou eu tentei passar de forma clara, mas o que é certo é que não foi muito bem entendida e tivemos alguma dificuldade. Dificuldade também com o Renato, pronto, a opção por jogar por forçar ou reforçar um bocadinho mais o meio para termos mais bola, com jogadores porque para não termos um jogo de acelerações constantes, porque do ponto de vista físico nós estamos mais castigados do que eles. Então o que é que entendemos? Entendemos colocar mais um jogador de toque, de passe, para marcar o ritmo do jogo, mas o que é certo é que, e abrindo mais o Roger e o William, mas o que é certo é que a bola chegou pouco, não nos conseguimos encontrar também, do meu ponto de vista, porque o Fagner também estava fora, o João também estava com dificuldade daquele lado, e este é o que eu digo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de desafios táticos que tentamos corrigir, que fomos corrigindo, mas que, como a informação demorou a chegar e a ser entendida, demorou o seu tempo também. Levamos com o golo mesmo a acabar a primeira parte, e foi pena. Corrigimos e explicamos bem as coisas ao intervalo e pronto, e na segunda parte eu sou da opinião que circulamos melhor a bola, criamos oportunidades de golo, podemos ter empatado o jogo, levamos com o golo numa transição em que e estava-se a sentir que podíamos chegar ao golo do empate, e depois ainda tivemos a oportunidade do Juliano e pronto, mas lutamos até ao fim, acreditamos até ao fim, muito cansados, em desigualdade de circunstâncias. Portanto, este foi o jogo. Okay? Vitor, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Renato Augusto. Eu não sei se você sabe, mas antes da sua chegada, o Silvinho, que era o técnico do Corinthians, em algumas partidas escalou o Renato Augusto também como centroavante, um falso 9, um cara um pouco mais à frente.
E foi muito criticado por uma parte da torcida, por uma parte da mídia, porque muita gente entende que o Renato Augusto é um dos melhores meias do continente. E hoje, pelo que a gente entendeu do jogo, o Renato Augusto começou um pouco mais avançado e aí você, por volta dos 25, 30 do primeiro tempo, voltou a recuá-lo. Eu queria que você falasse o porquê de ter colocado o Renato Augusto para iniciar a partida um pouquinho mais à frente como um falso 9. Certo. Essencialmente para não lhe dar tanta responsabilidade do ponto de vista defensivo. O Renato fez o último jogo até ao fim e eu senti claramente que teve alguma dificuldade em recuperar para este jogo. Portanto, no sentido de o libertar um bocadinho das funções defensivas, obrigá-lo a vir para trás, a ir à frente, vir para trás, a ir à frente, porque os meias têm de facto que correr para trás e para a frente. No sentido de, o que eu já disse anteriormente, no sentido de, como a equipa estava mais cansada, ter jogadores dentro do campo que nos permitisse mais toque, marcar o ritmo marcar o ritmo com bola, não? Ter mais bola, portanto, essencialmente isso, portanto, libertá-lo um bocadinho das funções defensivas, não o desgastar tanto para ter que correr atrás da bola, para que depois no último passe, porque ele tem isso, não é? Ele tem o senso de receber entre linhas, é um jogador que pode colocar na cara do golo qualquer colega, tendo o Roger e o William, mas o William também, que vem de uma lesão e tivemos na dúvida quase até ao fim, depois o William disse que sim, que estava bem para jogo, mas que, de facto ele quis ajudar, mas não foi o William que nós conhecemos. E depois, de facto, passado algum tempo, comecei a perceber que a bola não chegava ao Renato, que o Renato precisava de mais bola e então procurei retificar rapidamente, passando o Roger para o meio, abrindo mais o Juliano e passando o Renato para a meia. Portanto, o que é que acontece? A intenção é de facto essa, é libertá-lo um bocadinho das funções defensivas, não é? É dando a possibilidade de termos jogadores para ter mais bola, mas o que é certo é que depois, do ponto de vista da realidade, não é? No plano teórico, do ponto de vista da realidade, rapidamente percebemos que a bola não estava a chegar e então tivemos que retificar e procuramos retificar. Portanto, é essa. Mas eu nunca faria isso se não sentisse a equipa cansada, não é? Porque o que eu senti claramente é que a equipa estava cansada, que estava com dificuldade para recuperar para este jogo e que a única possibilidade era marcarmos nós o ritmo de jogo, mas não conseguimos ter bola e como não conseguimos ter bola, tivemos dificuldades. Vitor, boa noite, tudo bem? Queria que você explicasse a sua escalação inicial, a sua opção por tirar o Gustavo do time e começar com o Juliano, se era justamente uma... Mas eu acabei de explicar, então a explicação que eu tive a dar este tempo todo foi exatamente essa. Então, a explicação é justamente sobre se a sua intenção era reter mais a bola no meio de campo, justamente por conta dessa parte física do time que já veio cansado por conta do jogo de quinta-feira. Exatamente foi aquilo que eu tive a tentar explicar este tempo todo. Agora, não surgiu como eu pensei, como eu imaginei, retifiquei logo possível, e tivemos ali até o intervalo com algumas dificuldades, fundamentalmente em termos de dinâmica ofensiva, que não saía, o jogo não estava a sair, mas depois do intervalo, quando tivemos a oportunidade de corrigir, explicando o que pretendíamos, eu acho que a segunda parte foi diferente. Tivemos mais qualidade na segunda parte. Portanto, mas foi o que eu tive este tempo todo a tentar explicar exatamente as opções. Vitor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vitor, reparando os últimos jogos do Corinthians, principalmente hoje, você explicou por conta da questão física, o Fagner, sempre na segunda etapa você faz uma mudança com sua linha de defesa fique com 3 zagueiros, né? A exemplo no jogo da Ponte Preta, você fez uma substituição, o Fagner até caiu pelo lado esquerdo. Certo. E hoje nós tivemos, até por conta da saída do Lucas Piton, uma linha de defesa com o João Vitor, Robson e Gil. A minha pergunta para você é se durante a temporada, o restante da temporada, se você imagina o time do Corinthians inicialmente começando com uma linha de 3 zagueiros. Obrigado. Eu tenho por princípio no futebol que quando não está dada determinada forma, nós temos que procurar outra forma alternativa que procure destabilizar ou procure encontrar os espaços que não estamos a encontrar da forma que estávamos a tentar até aí.
certo? O que é que acontece? Hoje, fundamentalmente, pelo João ser um zagueiro e não ser um lateral direito de raiz, para libertar mais o pitão do lado esquerdo, para permitir ter largura total com o pitão do lado esquerdo, para ter largura total com o William do lado direito, e para ter mais gente próxima do atacante, não é? mais gente por dentro também, para criar problemas à linha defensiva adversária que não estávamos a ter dificuldade no primeiro tempo. Portanto, não tenho problema nenhum e equaciono claramente, se jogarmos, há de haver jogos que podemos começar a iniciar com três, não é 3 zagueiros. Hoje por acaso foi, mas o jogo antes da Ponte Preta não foram 3 zagueiros, foram 3 defesas, um deles era o Fagner. Portanto, nós temos que tentar encontrar alternativas do ponto de vista ofensivo, da dinâmica ofensiva e, ao mesmo tempo, equilibrados, mantendo o equilíbrio defensivo. Portanto, hoje deu para fazer um golo, deu para criar 2 situações de golo, muito boas situações de golo, podíamos ter feito, e pronto, e foi o jogo. A intenção foi essa. Vitor, obrigado por atender a gente aqui. Você bem disse que estudou o calendário brasileiro, identificou alguns problemas e também sabe o quanto pesa uma derrota, e no caso 3 derrotas em clássico. Com respeito, eu gostaria de te perguntar o quanto isso realmente te incomoda, quanto você não vai dormir essa noite, por exemplo. Isto perder não está no meu, não está na minha natureza, né? Isto a mim, isto não há dúvida nenhuma que eu não nasci para perder. Eu vivo muito mal com a derrota. Agora, eu também tenho que ser realista e perceber que chegamos ao mês, já disputamos 3 clássicos, todos fora de casa, em condições difíceis de recuperação entre jogos, quase que ainda não tivemos oportunidade para trabalhar. Claramente, para dar resposta a um calendário destes, para dar resposta a tantas competições e a tantos jogos consecutivos, claramente é importante trazer ou fazer evoluir os mais jovens, os miúdos, para que se tornem de facto jogadores que nos dão, que são soluções também. Portanto, precisamos trabalhar mais um bocadinho com eles e dar-lhes essa confiança. Hoje, por exemplo, o Robson, para mim, fez um belíssimo jogo, deu a resposta, lá está a tal resposta que nós temos que ter de outros jogadores também, e que vamos dar a oportunidade também, que temos que dar a oportunidade, porque não conseguimos dar resposta a um calendário destes com os mesmos jogadores. Hoje foi uma meia-final, arriscamos um bocadinho, mas jogadores de qualidade cansados não conseguem jogar ao seu nível. Portanto, isso é claro para nós. É claro que temos que fazer evoluir também aqueles jogadores mais jovens e que têm que ganhar também a sua experiência para ajudar a equipa, e é nesse sentido que vamos trabalhar e que vamos, de certeza, melhorar o nosso nível. Não fiz pré-época com a equipa, vocês sabem disso, não fiz pré-época com a equipa. Isto está a ser uma pré-época tremenda, não é? Uma pré-época muito difícil, porque é uma pré-época sempre a jogar, praticamente sem treinar, ou quando treinamos com uma equipa que não costuma jogar. Portanto, meus amigos, este foi o risco que eu assumi, e que vamos assumi-lo em conjunto, e vamos melhorar, vamos tentar corrigir e melhorar a nossa qualidade, jogando. Vitor, aqui, boa noite, Salazar aqui da Gazeta. Vitor, eu estava agora na Zona Mista, a gente ouviu uma série de jogadores e a maioria deles falou muito sobre você ainda estar procurando a formação ideal, está tentando encontrar, durante o jogo você muda, de um jogo para outro você muda, adaptar o cansaço, adaptar a estratégia do adversário. E nas redes sociais o que se percebe a grande dúvida é, esse time vai estar pronto para a Libertadores? Esse é o receio da torcida. Claro. Nem tanto a eliminação, claro que dói porque é clássico, mas esse é o grande receio. Eu te pergunto, você vai ter um tempinho agora, não é muito tempo, mas vai ter um tempinho para descansar, trabalhar.
Que resposta você dá para o torcedor do Corinthians nesse sentido? De que maneira você acredita que o Corinthians vai chegar à Libertadores? É assim, é quase impossível, é quase impossível jogar com a intensidade que eu me proponho ou que quero ver o Corinthians jogar. Eu quero ver uma equipa, já vos disse, eu quero ver uma equipa com dinâmica ofensiva e que seja muito agressiva quando no momento de perda de bola, uma equipa pressionante. Agora, nós conseguimos momentos em que isso foi visível, essa intenção de jogar dessa forma. Agora, é impossível chegar a um jogo destes depois de 67 horas de recuperação. É impossível, é completamente impossível. Eu não posso pedir aos meus jogadores que, passado 67 horas de ter jogado outro jogo e que nos desgastou porque queríamos marcar mais golos para podermos jogar em casa. Portanto, eu não posso, num jogo destes, eu não posso pedir para pressionar alto, para ser muito pressionante quando perdemos a bola, para ter muita dinâmica em termos ofensivos, porque isso é humanamente impossível, não é? É humanamente impossível. É claro que com esta semana de podendo recuperá-los e com esta semana a poder trabalhar, eu não tenho dúvidas de que vamos ficar melhor preparados, porque eu sei exatamente aquilo que tenho que trabalhar, eu sei exatamente para onde é que eu tenho que direcionar o nosso trabalho no sentido de fazer evoluir a equipa. Agora, o que nós temos que encontrar é mais soluções no sentido de não chegarmos tão desgastados a esta sequência de jogos. E, portanto, o primeiro jogo agora o primeiro jogo na Bolívia tem outra condicionante, não é? Que é a condicionante de altitude, que também é uma novidade para toda a gente, não é? É uma novidade para mim, nunca joguei a tanta altitude, não faço ideia, é a primeira vez que vou sentir o efeito, não faço ideia. Já joguei a 1500 metros e já senti qualquer coisa, portanto, eu presumo que isso vai ser um fator que eu não posso, que não é controlado por mim, vai ser uma coisa que quando lá chegarmos, vamos ver como é que vamos reagir, não é? Agora, que temos que encontrar, de facto, soluções dentro do nosso elenco. Estamos a trabalhar também, o nosso presidente está aqui a trabalhar numa outra solução que venha a ajudar também a ter mais soluções, não é? Que tenhamos mais soluções para dar resposta a um calendário tão apertado. E não tenho e acredito sinceramente que vamos conseguir responder quando pudermos tirar um e meter outro, porque o outro já está preparado e não sentir muito a mexida, é aí que encontramos o ponto de equilíbrio para podermos responder à Libertadores e depois ao Brasileirão e depois à Copa. Agora estamos nesse período em que estamos a preparar os jogadores para... Hoje tivemos o exemplo do Robson e eu acho que ele de facto esteve bem e eu espero que a resposta de outros jogadores sejam ao mesmo nível, para podermos equilibrar a equipa e o elenco. Okay? Obrigada, Vítor, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Tá? Muito obrigado e boa noite.